terra seca e rachada de açudes e barragens usadas para irrigar lavouras e pastos é a imagem mais comum dos efeitos das mudanças climáticas no Brasil, com reflexo na mesa dos brasileiros. Nosso tradicional feijão com arroz foi atingido pela crise mundial do clima, que traz prejuízos econômicos severos para a nossa produção agropecuária. A alta no preço do feijão e do arroz teve influência da seca histórica que atinge o Brasil, um evento climático extremo sem precedentes nos últimos 91 anos. O desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que castiga a agropecuária e impulsiona as mudanças climáticas globais, é um fator importante de mudança no regime de chuvas em diversas regiões do território brasileiro e também de diminuição da disponibilidade de água para a produção de alimentos. A Amazônia é uma gigantesca fonte de vapor d'água que ajuda a irrigar as lavouras e as pastagens nas regiões central, sul e sudeste do Brasil. O Cerrado, onde as taxas de desmatamento superam as da Amazônia, abriga as cabeceiras de importantes rios brasileiros, distribuindo as águas que alimentam as nossas grandes bacias hidrográficas. Nos dois biomas, a destruição da vegetação nativa e de hábitats naturais não é apenas causa de prejuízos para a agropecuária, é também consequência do avanço do setor. Ao converter em pastagens e plantios agrícolas extensas áreas de florestas e ecossistemas naturais, o agronegócio insustentável impulsiona o desmatamento, lançando na atmosfera grandes quantidades de carbono. Na conta das emissões do setor entram também os insumos utilizados e os resíduos gerados pelo processo produtivo. As emissões totais da atividade agropecuária, somadas ao desmatamento, correspondem a mais de 60% das emissões brasileiras de gases do efeito estufa, um volume que se mostrou crescente nos últimos 5 anos, acelerando os impactos das mudanças climáticas no Brasil e ameaçando a nossa segurança alimentar. A ideia de que a agricultura e a conservação elas não são conciliáveis é uma ideia falsa. Hoje a ciência ela já demonstra que a conservação do meio ambiente é um elemento essencial para a produção agrícola. A conservação do meio ambiente fornece água, fornece regulação climática, fornece polinizadores, fornece controle de pragas, que são insumos importantes para a condução de uma agricultura com maior sustentabilidade e maior eficiência em termos de custo. Então, nós já temos também ferramentas de planejamento territorial que nos permitem planejar e organizar melhor a distribuição e o uso do solo de forma a poder trazer a atividade agrícola em conjunto com a atividade de conservação. Tais aspectos vão ser ainda mais importantes se a gente considera um futuro de mudanças climáticas, onde os sistemas naturais vão ter uma contribuição importante a dar, tanto no sequestro de carbono, como na adaptação aos eventos extremos que devem afetar também a produtividade das nossas áreas agrícolas. A crise das mudanças climáticas impacta o agronegócio e fragiliza a agricultura familiar de muitas formas, ameaçando a diversidade de alimentos na mesa da população e no abastecimento das cidades. Além da estiagem, eventos extremos como as ondas de frio e calor ameaçam a resiliência de lavouras e pastagens, podendo favorecer o surgimento de novas pragas e doenças. As alterações climáticas e seus impactos sobre os ecossistemas naturais podem afetar a biodiversidade diretamente ligada à produção agrícola. O risco de extinção de polinizadores, por exemplo, principalmente de abelhas, pode levar a prejuízos irreversíveis para a agricultura. Mas tudo isso tem saída, desde que a ação seja conjunta e imediata. Garantir a segurança alimentar dos brasileiros e manter o protagonismo mundial da nossa agropecuária, adotando medidas para mitigar as mudanças climáticas
e a perda de biodiversidade, é possível e economicamente viável e sustentável. A solução está na natureza e é de responsabilidade de todos, do produtor ao consumidor. A tecnologia mais efetiva de remover carbono hoje é plantando uma árvore, né? Você tem alternativas, né? Fábricas e outras tecnologias que removem carbono. Hoje em dia se fala, inclusive, né, de você mudar a atmosfera, né, com riscos, inclusive, enormes, né? Porém, nós temos aí, né, já a partir do plantio de árvores, da restauração florestal, um benefício global, que é a remoção desse carbono, um benefício regional, que é a regulação das chuvas localmente também, e um benefício local, que é a redução da temperatura. Porém, se não conseguirmos controlar o desmatamento e, de certa forma, perdermos essa infraestrutura verde que são as florestas, e principalmente as florestas conservadas na Amazônia e no Cerrado, nós teremos, a nossa produção agrícola ficará muito mais exposta, e aí sim, né, nós poderemos estar perdendo a dinamicidade e a capacidade de gerar valor de um setor muito importante para a economia brasileira. Boa parte dos produtores brasileiros já sabe, na prática, que a conservação e a restauração de florestas e ecossistemas naturais aumentam a resiliência de suas propriedades. Que a adoção de melhores práticas de manejo do solo e da produção é mais rentável e menos impactante para o meio ambiente. E que sistemas integrados de floresta, agricultura e pecuária têm alta produtividade. A experiência também mostrou que a produção orgânica e variada de alimentos, além de promover ganhos econômicos e ambientais, traz benefícios à saúde do produtor e do consumidor. Além disso, a aposta de pequenos e grandes produtores na irrigação inteligente e na substituição total ou parcial de fertilizantes químicos por alternativas biológicas tem levado mais sustentabilidade ao campo e mais qualidade de vida para o agricultor. A agricultura é o nosso mais precioso serviço ecossistêmico. E como vocês sabem, as mudanças climáticas que já batem à nossa porta têm o potencial de diminuir a produção de alimentos, fibras e energia. Para que isso não aconteça, nós temos que usar os insumos de maneira responsável para tornar a nossa agricultura sustentável e resiliente. Insumos agrícolas são como remédios. Se usado na dose certa, curam o paciente. Se usados na dose errada, geram uma série de efeitos colaterais não benéficos. Portanto, é fundamental que a gente use esses insumos de maneira correta e sustentável para um futuro agrícola melhor do que temos tido até hoje. Um elemento importante desse contexto todo é que o agronegócio ele tem que estar em sintonia com os grandes desafios globais que hoje se colocam para a sociedade. E esses desafios, eles passam pela questão da produção de alimentos, que é absolutamente central e essencial para uma população crescente, associado à conservação e ao melhor uso dos recursos naturais, né? O Brasil tem oportunidades enormes nesse contexto, né? Alguns exemplos que podem ser dados são como, por exemplo, a integração lavoura, pecuária e florestas, que são iniciativas que integram a produção, né? Outro exemplo é o plantio direto, que uma boa parte da produção de grãos do Brasil já é feita dentro dessa prática agrícola. A produção orgânica, a respeito a mananciais hídricos, a respeito às áreas matas ciliares para a conservação do ciclo hidrológico, dos mananciais de água doce. Enfim, o agronegócio tem oportunidades enormes e precisa trabalhar nessa direção. Nós precisamos mudar a lógica de produção por produção e trabalhar na lógica da produção por sustentabilidade, não apenas econômica, mas social e ambiental. O consumidor pode e deve buscar a produção mais sustentável de alimentos, garantindo uma alimentação nutritiva e de qualidade. Dessa forma, estará colaborando para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e os impactos da produção insustentável de alimentos sobre os ecossistemas naturais. Evitar o desperdício e praticar o consumo sustentável
é estimular o círculo virtuoso que irá assegurar um futuro resiliente para a nossa agropecuária e a segurança alimentar de todos os brasileiros.